Boa noite, queridos. Mais uma semana, aqui estamos nós, os amantes da palavra, e temos o prazer de estar estudando juntos com a Adriana, com os demais queridos que estão entrando aí agora. Juntos estamos entrando no livro de Atos, hoje o capítulo 11, e hoje estou mudando um pouquinho o cenário. A Mara entrou também, a Ju, a Aninha. Hoje eu estou fazendo aqui do canto de onde saem as mensagens que ministro na igreja, os estudos, aqui onde faço minhas anotações, os papeizinhos que estão sempre comentando lá, mas são onde anoto os insights que o Senhor coloca na nossa mente à medida que vamos fazendo nossos devocionais, e às vezes eu acho que eles são melhores do que o que eu possa passar para um papel, e aí eu, no temor de não ficar tão bom como aquilo que está vindo à mente enquanto eu escrevo, eu levo os próprios papeizinhos e ministro, depois os guardo. Então é daqui que saem as mensagens que ministramos, é aqui que estudamos a palavra, na maioria das vezes. É daqui hoje que nós vamos estar falando com vocês sobre o capítulo 11 de Atos. Enquanto os queridos vão entrando aí, Neusmar, Jefferson, Patrícia, Maria Cristina, Ana Cristina, tanta gente boa, Patrícia, Bárbara. Que bom, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, mais uma semana começando. A Maria chegou também, lá de Los Angeles, o Tiago, querido Tiago, a Sônia. Estamos no capítulo 11 e a gente sempre relembra um pouquinho para a gente não ficar fora do contexto, né? O capítulo 10 fala da conversão de Cornélio. 8, 9 e 10, relembrando, isso é muito importante. 8 é a conversão do etíope, que descendia de Cão, lá dos filhos de Noé. O capítulo 9 é a conversão de Paulo, descendente de Sem. E o capítulo 10 é a conversão de Cornélio, um centurião romano, descendente de Jafé. Os 3 filhos de Noé que povoaram o mundo daquela época. E depois os outros povos foram sendo povoados a partir desses primeiros. E a história que nesses capítulos girava em torno de Pedro, de repente entra Paulo na história, primeiro como perseguidor da igreja, no capítulo 8, no capítulo 9 ele continua a perseguição e vai para Damasco para ver se acaba com a igreja lá também, aí ele se converte ao Senhor, num encontro maravilhoso com o próprio Jesus. E o capítulo 10, o foco sai um pouco dele, porque lá no capítulo 9, a gente lê que em Damasco, e é muito importante essa conexão, em Damasco, onde ele conheceu Jesus, onde ele teve um encontro com o Senhor, ele fica cego, recebe a oração de Ananias, volta a visão, e pelo que se entende, depois quando a gente lê as cartas dele para os Gálatas, ele saiu de lá e foi para a Arábia, um lugar que ele chama de Arábia, onde entende-se que ele passou cerca de 3 anos sendo ministrado pelo Espírito Santo. Muita gente diz assim, eu sou como o apóstolo Paulo, Deus me chamou para pregar e eu não fiz nenhum seminário. Pois engana-se quem fala dessa maneira. Paulo se ausentou antes de começar qualquer coisa, antes de começar a ministrar, ele se ausenta, vai para a Arábia, ele mesmo diz isso, ele passa lá cerca de 3 anos, então ele volta para Damasco, isso na melhor teia que podemos montar, na maior rede que podemos montar de locais e episódios, ele volta para Damasco, ministra, e aí começam a acontecer os problemas. Ele é rejeitado em Damasco, fecham a cidade, querem apedrejá-lo. Os discípulos do Senhor que viviam em Damasco, não os apóstolos estavam em Jerusalém. Esses descem Paulo num cesto pela muralha, e Paulo dali vai para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, ele passa 15 dias em Jerusalém. Lá ele conhece Pedro pessoalmente e Tiago, que era irmão de Jesus. E logo depois disso, a perseguição chega de novo. Ele começa a ministrar e aí vem a perseguição e querem matá-lo. Então Barnabé se manifesta. Barnabé é quem vai à frente dele e abre os caminhos para que ele fale em Jerusalém e diz que ele realmente é convertido. E Barnabé é o homem que no capítulo 9 leva Paulo até Cesareia, e de Cesareia ele manda Paulo para Tarso, de onde Paulo era, cidade de origem de Paulo. E Paulo desaparece ali, Paulo vai para Tarso.
E a história não fala mais de Paulo, vem o capítulo 10, conversão de Cornélio e tudo mais, lá em Cesareia e tal. E aí Pedro ganha o palco de novo. Gira em torno de Pedro a cena, porque Pedro cura Enéas, lá em Lida, Pedro é chamado em Jope, ressuscita Dorcas, ali ele fica na casa de Simão o Curtidor, e é lá que ele recebe a visita dos emissários mandados por Cornélio, que teve uma visão do Senhor, está relembrando tudo isso? E ele avisado pelo Senhor para não chamar de impuro o que Deus havia purificado, ele entende que Cornélio, sendo um gentio, sendo um incircunciso, não sendo um judeu, era alguém que tinha sido visitado pela graça do Senhor, e ele vai até lá, e lá ele ministra a uma manifestação poderosa do Espírito Santo, as pessoas são cheias do Espírito Santo, ele ministra o batismo, e logo depois disso, Pedro tem que ir para Jerusalém para se explicar, porque o conselho, não é, lá da igreja, o apostolado, queria saber como é que Pedro, um judeu, estava entrando em casa de gentio, ministrando, batizando, então ele teve que ir para lá para se explicar. E o capítulo 11 está falando justamente disso. É a defesa, começa falando da defesa de Pedro. Pedro está em Jerusalém e, diz o texto, capítulo 11, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam lá na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, os judeus, o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope, e ele conta tudo aquilo que aconteceu do capítulo anterior, como foi que se deu a conversão de Cornélio. Ele explica a manifestação do Senhor, fazendo descer a visão do lençol com os animais. Ele fala do modo que o Senhor trabalhou em Cornélio, mandando a Cornélio chamar a Pedro na outra cidade. Ele conta tudo isso. Os apóstolos e o conselho da igreja lá em Jerusalém entende, aceita, e aí do versículo 1 até o versículo 18 é simplesmente a defesa de Pedro. Não é um sermão, mas é Pedro se justificando, e que bom que eles aceitam. Não sei se tem alguma pergunta acontecendo, mas estou vendo muita gente se manifestando aí, não é? Maria, Alice, ok. Vamos, enquanto os queridos vão entrando, a gente vai continuando. Aí vem a segunda sessão do versículo, do capítulo, que começa no versículo 19. Aqui a história muda de foco. Um outro personagem assume o protagonismo em um outro local, não Jerusalém, nem Damasco. Agora não é a vez de Cesareia, nem a vez de Jope, onde Pedro se hospedou. Agora é a vez de uma outra cidade, diz o versículo 19. Então os que foram dispersos, aqueles que foram afugentados, dispersos por quê? Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os gentios, aos judeus. Você lembra que no capítulo 8, Paulo move a perseguição especificamente contra a igreja de Jerusalém. Todos são dispersos, mas eles vão pelas regiões da Judéia, vão para Samaria, e aquela parte que Jesus falou que serão testemunhas até os confins da terra ainda não se cumpre. Aí no capítulo seguinte, Paulo vai para Damasco, capital da Síria, ele vai para lá para perseguir a igreja que está lá. Mas antes disso, ele se responsabiliza pela morte de Estevão. Diz que ele consentiu na morte, no apedrejamento, as roupas de Estevão foram depositadas aos pés dele, porque ele estava comandando aquela perseguição. Por conta da morte do diácono Estevão, os que ainda não tinham fugido, fugiram para os confins da terra. Foram para Fenícia, para Chipre, para Antioquia. E alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, falando das ilhas, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, agora já não estão falando só para os judeus, falaram aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia chegou até os ouvidos da igreja lá em Jerusalém, e quando chega a notícia em Jerusalém, que os gregos, os helenistas, como eram chamados, lá na Antioquia, que a coisa estava pegando, poder de Deus, conversões, então eles mandam um enviado especial. Alguém que já tinha aparecido no capítulo 4, versículo 36, lembra? Quando a igreja começou a manifestar a generosidade para ajudar, abençoar os que estavam em necessidade. Aí Barnabé, né, um levita, natural do Chipre, ele aparece nessa hora, ele é chamado Filho da Consolação, e ele vende uma propriedade e traz o produto e dá para os apóstolos administrarem. Isso gerou um movimento
que fez até com que Ananias e Safira também vendessem a propriedade, mas eles veem enquanto uma mentira, acabam morrendo. Esse Barnabé some de cena. Capítulo 4 ele aparece. No 9 ele aparece de novo e vem ajudar Paulo abrindo o caminho. 9:27 ele vem abrindo o caminho. E agora no capítulo 11 ele aparece de novo, diz que ele foi mandado de Jerusalém para Antioquia para ver o que estava acontecendo por lá. Então ele chegando em Antioquia, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos ali, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor. Ele tinha um testemunho muito forte. Ele é o cara nesse capítulo. É o personagem que a gente deve imitar. Um homem de bom coração, um cara que era exemplo e que estava sempre servil, sempre à disposição. A igreja de Jerusalém manda agora ele, que já ajudou a Paulo, que já abençoou com seus bens, agora ele é mandado para a igreja, para a cidade de Antioquia, para ver como estava a coisa lá e organizar a igreja. Então, ele chega ali, muita gente se une ao Senhor, e o que faz Barnabé? Versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. No capítulo 9, é ele que manda Paulo para Tarso. Quando a coisa começa a pegar, já pegou em Damasco, já pegou em Jerusalém, ele manda o Paulo para Tarso. Agora ele aparece nesse capítulo, 2 capítulos depois ele aparece, e ele é o cara que vai lá em Tarso procurar por Paulo. Aí você diz, quanto tempo passou desde que Paulo se converteu lá em Damasco, até agora quando Paulo está em Tarso e Barnabé vai buscá-lo? O mesmo Barnabé que o levou até a estrada já esqueci o nome da cidade. Mas levou até a metade da estrada e de lá ele mandou para Tarso. Esse Barnabé agora vai buscar Paulo porque ele diz, essa igreja precisa de um cara como Paulo, que entende da palavra, que estudou aos pés de Gamaliel, que já foi reciclado no que ele tinha estudado. Agora o Espírito Santo trabalhou e mostrou: o que você estudou, Paulo? Você estava com o mapa de cabeça para baixo, pôs as coisas em ordem e agora ele tem que chamar Paulo, porque ele acha que Paulo vai ter utilidade lá na Antioquia. Você sabe quantos anos passaram? Cerca de 14 anos. Do capítulo 9 para o capítulo 11, cerca de 14 anos. Paulo recebeu Jesus, foi para o deserto, lá ele foi orientado pelo Espírito Santo, depois ele volta a Jerusalém, ele é mandado para Tarso, e nesse período aí, quase 10 anos, desde que ele foi para Tarso até agora. São as contas que fazem os entendidos. Às vezes a gente não entende porque o Senhor nos manda para Tarso e a gente fica no anonimato. Desde que ele foi para Tarso, pelo menos 10 anos se passaram. E que isso sirva de lição para nós. É Deus quem estabelece a hora que a gente sai de foco e a hora que a gente retorna. Se você é servo de Deus, Deus pode estar usando essa quarentena, inclusive, para te tirar dos holofotes, para ministrar para você, para ensinar que o que você aprendeu errado, que você precisa rever os seus conceitos, as coisas que você adquiriu ao longo da sua vida. Paulo foi para Tarso e sumiu de cena. E o Barnabé que mandou ele para lá, agora é o Barnabé que vai atrás dele. Barnabé vai até lá e acha Saulo e traz Saulo de volta, diz o texto. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão, e em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Até aqui eles eram chamados da seita do caminho. Agora em Antioquia eles são chamados de cristãos, que na língua original significa pequenos cristos, porque reconheciam que eles tinham estado com Cristo, né? Cristo é uma palavra que significa o enviado, né? O Messias, se referindo ao Messias. Então eles reconheciam, esses caras andaram com Cristo realmente. Então eles são cristinhos, mas para nós foi traduzido como cristãos, né? Ironia. Os cristãos são cristinhos, de acordo com o texto. Então Paulo fica ali com Barnabé ensinando por um ano, e você vai lendo o capítulo 11, Paulo vem sempre na segunda posição, é Barnabé e Saulo. Você lê versículo 25, você lê versículo 26, e aí no versículo 27, a última sessão, diz assim: Ágabo prediz grande fome. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia,
vieram lá para Antioquia porque a coisa estava pegando em Antioquia. Era o foco agora do poder de Deus, da ministração da palavra, da igreja crescendo, não mais em Jerusalém. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Anos depois aconteceu isso que foi predito pelo Ágabo. E os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam lá na Judéia, e onde a igreja começou. E com eles, com efeito, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de quem? De Barnabé e de Saulo. O mesmo Barnabé que deu a oferta lá no capítulo 4, que no capítulo 9 ajuda Paulo, abre o caminho para que ele seja reconhecido como um homem de Deus e não como perseguidor. Esse Barnabé que depois sai de Jerusalém e vem até Antioquia para ordenar as coisas na igreja que estava em avivamento, é o mesmo que vai até Tarso, acha o Paulo que ele mandou para lá, desde Cesareia, lembrei o nome da cidade. Ele foi até Cesareia, de lá ele mandou Paulo para Tarso. Agora ele acha Paulo anos depois, traz para Antioquia e diz, você é muito necessário aqui. Paulo ensina por um ano com Barnabé, aprendendo ao lado de Barnabé, e agora vem uma fome predita pelo profeta Ágabo, que aparece aqui, vai aparecer lá no capítulo 21, a gente vai chegar lá, e aí Barnabé e Paulo têm uma outra missão. Já serviram ali, já ensinaram por um ano, agora eles recolhem as ofertas, por serem gente de credibilidade, e eles vão viajar até Jerusalém para levar aquilo que recolheram, e diz de novo, Barnabé e Saulo. As coisas começam a mudar no próximo capítulo, tem morte de apóstolos, pelo menos de um, mas tem manifestação do poder de Deus, né, milagres acontecendo, e eu espero você amanhã no capítulo 12 para estudarmos juntos. Que Deus te abençoe, foi um prazer estarmos juntos mais uma vez. Tenha uma linda noite, queridos.